Cada aparição é parte de um corpo maior que fornece informações facilmente detectadas e marcantes por sua pureza e detalhe. Ocasionalmente, as aparições chamam a atenção por sua natureza espetacular. Nas aparições em Lourdes, o que convenceu os cidadãos e depois as autoridades religiosas foi a simplicidade e o significado profundo das mensagens. Lourdes fica localizada no sudoeste da França. O rio Gave de Pau corre pela cidade, que tem uma população de 16 mil pessoas. Mas uma vez que se chega ao local sagrado, a atmosfera é bem diferente. Lourdes é o local de peregrinação mais popular da França, tendo por volta de 5 milhões de visitantes por ano, dentre os quais 60 mil são doentes ou inválidos. Os peregrinos vêm dos 4 cantos do mundo para visitar uma caverna que, até 1858, não era interessante para ninguém. Mas naquele ano, uma adolescente chamada Bernadette Soubirous estava prestes a mudar essa pequena comunidade nos Altos Pirineus. A testemunha de Lourdes, Bernadette Soubirous, era uma criança do que nós aqui na Europa chamamos de quarto mundo, onde você encontra os menos privilegiados da sociedade. Seus pais tinham uma existência miserável e a família vivia em quartos lotados em uma área insalubre chamada de cachorro. Bernadette era asmática, nunca tinha ido à escola. As crianças foram deixadas à própria sorte depois que o pai tinha ficado desempregado. Viviam em estado de miséria extrema. É interessante que as aparições tenham ocorrido quando essa menina e seus amigos estavam pegando ossos para vender a um trapeiro e comprar lenha. Ela era uma menina simples, muito pobre. A fome era constante nas vidas dos Soubirous. Conta a história que um dia, o irmão mais novo de Bernadette estava com tanta fome que foi encontrado na igreja comendo a cera da vela que caía no chão. Foi nesse clima de extrema pobreza que a Virgem Maria apareceu para Bernadette, sua irmã mais nova, Toinette, e sua amiga Jeanne, em 11 de fevereiro de 1858. As aparições em Lourdes aconteceram em 1858. A Virgem Maria apareceu para uma camponesa que não tinha estudo e só falava o dialeto local. E o que Bernadette disse foi: eu vi uma luz branca na forma de uma mulher. Essa foi a primeira vez de uma luz em forma de mulher. Isso foi interessante porque ela descrevia o que tinha visto, não interpretava nada. Quando ela começou a ver as aparições, ela estava numa caverna. As pessoas começaram a correr para ver as aparições. Houve 8 aparições, eu acho, e espectadores se reuniram na entrada da caverna. Como nas aparições anteriores, Bernadette era a única que podia ver a Virgem Maria. Ela pediu que a entidade escrevesse seu nome. Falando pela primeira vez, a aparição respondeu: não é necessário. Então ela disse a Bernadette: quer fazer a gentileza de vir aqui todos os dias por 2 semanas? Como pedido, Bernadette voltou à caverna todos os dias. Suas visões atraíam cada vez mais devotos. Apesar da aparição não ter se identificado, todos concordaram que devia ser a Virgem Maria. Levou um tempo para que o padre entendesse que era a Virgem Maria. Ele finalmente aceitou quando Bernadette Soubirous, a jovem que tinha visto a Virgem Maria, correu até ele e disse em seu dialeto: eu sou a Imaculada Conceição. O padre pensou: não há como ela ter inventado isso, então isso só pode ter vindo da Virgem Maria. Em 25 de fevereiro, algo importante aconteceu com as aparições em Lourdes. Foi aí que a Virgem Maria deu uma ideia totalmente absurda. Ela mandou Bernadette esfregar o chão, que estava cheio de lama, e passar a lama em seu rosto. Todo mundo em volta pensou: ah, tá, agora entendemos. Ela ficou completamente louca, não há dúvidas. Ela está esfregando o rosto na lama e não há outra explicação. Então, de repente, a água saiu do chão. A mesma fonte que começou a fornecer água em 1858 flui até hoje. Bernadette mais tarde disse que a mulher mandou ela beber daquela fonte e apontou o chão lamacento da caverna.
Donc c'est la fameuse eau de Lourdes. Se tornou uma fonte famosa em Lourdes. Foi aí que as opiniões mudaram, mas a sua sinceridade ainda esteve em xeque por muito tempo. Sa sincérité. Bernadette foi interrogada 2 vezes. Na primeira pelo vigário e na segunda pelo promotor imperial, acompanhado pelo capitão da polícia. Eles não encontraram uma mínima contradição na história da adolescente. On va la soumettre à des interrogatoires. Ela foi interrogada. Eles tentaram aterrorizá-la. Levaram uma panela com óleo fervente e não estavam brincando. Eles não disseram simplesmente, nós vamos fazer. Levaram óleo fervente e disseram para ela, se não admitir que mentiu, vamos jogar isso em você. On te plonge dedans. A jovem era tão ingênua que acreditou que eles realmente jogariam. Se ela tivesse tido alguma educação, teria dito, vocês não ousariam. Mas nesse caso, eles a aterrorizaram de verdade. Ela se recusou a negar o que tinha visto, insistindo, não, eu a vi. E aí disse uma coisa que é repetida em toda parte até hoje. Ela não me disse que eu precisava fazer com que acreditassem em mim. Ela só disse que eu precisava contar. Em 1862, as aparições foram oficialmente reconhecidas. Naquele mesmo ano, começou a construção de um enorme santuário dedicado à Virgem Maria. O local se tornou uma parada popular de peregrinação, a maior em toda a França. A Basílica do Rosário e a Basílica da Imaculada Conceição foram construídas na caverna, local onde Bernadette viu as aparições da Virgem Maria. Infelizmente, há pessoas que aparecem em locais de aparições só para ganhar um dinheiro rápido. Eu prefiro chamá-las de mercadores do templo. Essas pessoas criam negócios que alimentam a sensibilidade religiosa de indivíduos, multidões e peregrinos. Elas ganham dinheiro vendendo souvenirs, relíquias, bugigangas. Há delas para todo lado. Pode encontrá-las em Jerusalém e em Lourdes. Elas estão até em Roma. Em Lourdes há algo muito significativo e por isso elas não vendem seus produtos na área sagrada perto da caverna. A cada ano, milhões de peregrinos vêm a Lourdes para meditar ou beber a água da fonte que ainda flui na caverna e tem propriedades curativas. Com os anos, houve várias pessoas à beira da morte que disseram ter se curado depois de visitar Lourdes, apesar da igreja só reconhecer oficialmente mais ou menos 60 dessas curas milagrosas. En 140 ans, il y a eu 6500. No período de 140 anos, 6.500 pessoas disseram ter sido curadas. 2.000 desses casos foram reconhecidos pelo Conselho Médico como inexplicáveis. E desses casos, 67 foram reconhecidos como milagrosos. Depois, a Igreja impôs condições tão rígidas para o reconhecimento de curas milagrosas que surgiram menos casos. Na realidade, Deus nos dá muitos sinais, mas ao invés da Igreja assumir a responsabilidade de reconhecer esses sinais, ela delegou sua tarefa aos médicos, dizendo, vocês é que devem reconhecer se uma cura é total, definitivamente e permanentemente inexplicável. Uma cura tem que ser permanentemente inexplicável. Como se pode garantir isso? Houve várias curas reconhecidas como milagrosas, para as quais possíveis explicações foram inventadas. Isso não significa que o milagre não fosse real. Agora, há uma ideia completamente falsa do que é milagre, infelizmente apoiada pela Igreja. E eu não sou o único a dizer isso. Pessoas mais competentes pensam como eu. Mas a relíquia mais extraordinária de Lourdes não está em Lourdes, mas em Nevers, a uns 700 quilômetros da caverna onde aconteceram as aparições. Depois de ver as aparições, Bernadette Soubirous abraçou a vida religiosa. Em julho de 1866, ela entrou para a Congregação das Irmãs de Caridade de Nevers. Foi lá que morreu em 16 de abril de 1879. Quando Bernadette morreu, ela foi enterrada. Ela era freira, morreu aos 39 anos e foi enterrada como todas as freiras. Quando o conceito de beatificação foi introduzido, houve um procedimento chamado de reconhecimento dos restos, que envolvia a identificação dos restos de uma pessoa e a transferência deles para uma tumba onde pudessem ser adorados. Foi uma surpresa quando seu corpo foi descoberto intacto, o que significa que a decomposição normal dele não havia ocorrido. Ele estava intacto.
O corpo foi enterrado novamente e exumado mais uma vez em 1919 e em 1925. Nas duas vezes ele ainda estava preservado. Na última vez em que foi exumado, foi tomada a decisão de se colocar o corpo em um caixão de vidro e bronze na capela de Santa Bernadette, na igreja de Saint-Gildard. Apesar de estar morta há mais de 125 anos, o corpo da santa ainda está no mesmo estado desde o dia em que ela morreu.